Aboru Aboi Aboxixene Leifá, meu Mojubá a todos os babalorixás e alorixás, Morixá, meu Mojubá a todos os elebés, Ojé Gungun, meu Mojubá a todos os babalaús e anufás, enfim, meu Mojubá a todo o nosso povo de Axé. Sou o Baba Frank Fatué da Xolá, sacerdote do Ileobá Segum Jagué da Xolá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e este é o nosso canal Cultura Ifá Orixá MS. É Cabó, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre um tema muito interessante e eu acredito de grande relevância dentro das nossas culturas, dentro das nossas tradições, Ifá e Orixá, né? Também importante para o nosso candomblé. Nós vamos estar falando sobre os sonhos e as mensagens que esses sonhos podem trazer, assim como os sonhos que também devem ser considerados como portadores de mensagens. Então vamos ao vídeo e espero que todos gostem do conteúdo. Em todas as culturas do mundo, seja qual for as tradições religiosas seguidas por este povo, os sonhos sempre foi uma incógnita. Para muitos, é considerado o meio pelo qual a espiritualidade se manifesta para transmitir mensagens, e para alguns, nada significativo, representando apenas o descarrego da mente. Para mim, em particular, os sonhos possuem seus mistérios e, seja como for, externam algo espiritual ou físico, nos chamando a atenção para os dilemas diários da vida ou até mesmo para as questões psicológicas que nos afligem no dia a dia. Em minhas pesquisas sobre o tema, e também baseado nas informações de alguns amigos, sacerdotes de Urubá, pude chegar a algumas conclusões as quais considero significativas, em especial para todos nós crentes na espiritualidade africana e das práticas de Ifá e Orixá. No entanto, devemos observar alguns pontos importantes para melhor compreendermos e interpretarmos essas mensagens. Na língua iorubá, a palavra para sonho é alá, e os iorubás acreditam que os sonhos podem ser uma espécie de visão espiritual referente ao futuro da pessoa que tem esses sonhos. Apesar de atribuir uma certa importância a estas mensagens, devemos averiguar a natureza espiritual do sonho, assim como as questões metafísicas e emocionais do indivíduo quando eles acontecem. Os sonhos podem, mesmo que de forma rara, tratar-se de uma completa mensagem para aqueles que possuem o dom destas revelações, ou podem também, em sua maioria, ser apenas uma mensagem parcial, que não significa nada por si só, até que seja analisada e complementada por informações reais que apenas o sonhador ou aquele que possui o dom de interpretação possa fornecer. Normalmente, os sonhos na maioria das vezes representam a possibilidade de ser uma espécie de premonição, mensagens ou revelação sobre algum tipo de acontecimento para o indivíduo ou algum ente querido. Porém, algumas observações devem ser consideradas, ou seja, os sonhos do início da noite, ou seja, assim que você dorme, são sonhos que representam apenas o descarrego da mente e podem estar relacionados aos acontecimentos do dia que o impressionaram, aborreceram ou de alguma forma lhe causaram preocupações. Os sonhos que realmente estão relacionados às mensagens espirituais são aqueles que geralmente ocorrem depois das 3 da manhã, entre as 3 horas e o horário que você acorda. Este é o horário que sua mente realmente está desconexa dos problemas do dia anterior e que a espiritualidade do novo dia está realmente se manifestando ao despertar de um novo início. Para que os sonhos sejam considerados uma mensagem para si ou para outro, alguns requisitos devem ser observados nesse contexto. Por exemplo, com quem o indivíduo sonhou, quem sonhou, tratando-se do caráter do sonhador, sua prática com a verdade, pois há sempre uma certa dose de fantasia naqueles que costumam usar dos sonhos como artifício de manipulação ou de conveniência, que vão de acordo com aquilo que querem transmitir. E por fim, quando e com o que sonhou.
É importante enfatizar estes requisitos, porque existem pessoas que, por seus próprios dons espirituais, estão mais conectadas com esta forma de mensagem e para estas pessoas a compreensão destes acontecimentos é muito mais clara e interpretativa do que para outros. Uma outra questão sobre os sonhos, como mensagens reais, são aqueles tipos de sonhos repetitivos, o qual o indivíduo sonha constantemente, ou que há um grau de sequência neste sonho. Isto mostra uma probabilidade destes sonhos serem os mais reais e com mensagens mais autênticas. Entre os Yorubás, os sonhos são interpretados a partir de 3 perspectivas. Primeira, significado real dos sonhos e dos acontecimentos, ou seja, quando o indivíduo sonha que alguém conhecido ou não sofre algum tipo de acidente, sofre de uma série de doenças ou morre repentinamente, e esta pessoa do sonho de fato vem a passar por estas atribulações e acontecimentos, manifestando esses eventos mais tarde. Esta pessoa funciona como um clarividente, dotado de dons espirituais capazes de prever o futuro. 2. O significado contrário. Por exemplo, uma pessoa sonha que terá sucesso em uma entrevista de trabalho. Este sonho pode ser interpretado como um prenúncio de fracasso, desemprego, frustração em algum tipo de plano que a pessoa estava em busca de realizar. Normalmente, estas pessoas que costumam ter este tipo de sonho que sempre se manifesta o contrário daquilo que está para acontecer, podem de forma clara interpretar os seus próprios sonhos sem o auxílio de um especialista no tema, depois de experimentar o acontecimento do oposto do que os seus sonhos indicaram de forma boa ou má. 3. O terceiro, os significados comparativos. Esta é a forma mais complexa no que diz respeito à interpretação dos sonhos, visto que requer um amplo conhecimento das práticas espirituais, dos simbolismos e de todo o contexto em que o indivíduo é inserido em seu dia a dia. Neste caso, a eficácia da interpretação é determinada por uma série de fatores que vão desde o conjunto de crenças e superstições até o caráter psicológico em que o indivíduo se encontra em relação aos acontecimentos que são objetos de desejos e de realizações, ou tudo aquilo que habita o universo de dúvidas, incertezas, fracassos, frustrações do sonhador, manifestando alertas e até mesmo especificando alguns tipos de tabus, conselhos ou orientações a serem seguidas para mudar todo o cenário real da vida do indivíduo. Normalmente, o intérprete ou espiritualista se baseia na conexão metafísica e metafórica entre os símbolos e seus significados, e também o cenário no qual a cena se apresenta. Por exemplo, uma pessoa que sonha que está contando dinheiro, ela deve esperar alguma bênção no seu trabalho ou em sua vida social. O dinheiro que ela conta, no caso, é símbolo de coisas boas que acontecerão a ela, pois o dinheiro representa o progresso, aquisições e prosperidade. Isso não quer dizer exatamente que ele ganhará na loteria ou que encontrará uma enorme quantidade de dinheiro, mas pode representar que ele fará um bom negócio em sua empresa, uma boa venda, que a pessoa conseguirá um emprego melhor ou uma proposta de algum negócio que levará este indivíduo a uma fase de aquisição e prosperidades em sua vida. O significado não tem exatamente muito a ver com contar dinheiro em si, mas sim com os meios que a pessoa poderá contar como possibilidades para poder desfrutar de uma vida mais próspera. Seja como for, ou qual a perspectiva de interpretação, o que é importante considerar em todo o cenário interpretativo é o contexto histórico, gênero e social do sonhador, pois este é o que certamente fornecerá um insight necessário para uma interpretação mais próxima possível das mensagens do sonho. Como dito antes, deve ser muito observado e considerado sempre o aspecto humano e realista do indivíduo, quanto à simbologia de tudo que compôs este cenário durante o sonho. A saber que esta simbologia pode sofrer alterações de acordo com o personagem ou objetos do sonho e do sonhador. Por exemplo, uma determinada simbologia ou símbolo pode significar algo para uma mulher,
e pode ser algo completamente diferente para um homem, e assim por diante, considerando idade, gênero, posição social, afetiva, etc. De todas as formas, uma real interpretação dos sonhos requer decodificação, e para isso há necessidade pontual e colaborativa tanto do sonhador quanto do intérprete. Sendo assim, o sonhador fornece o máximo de detalhes possíveis do contexto de seu sonho, enquanto que o intérprete fornece paradigmas e o uso de conhecimentos e orientação espiritual para estabelecer correlação entre os símbolos e seus significados. Normalmente, acredita-se que os sonhos provêm de Olodumare, como reflexo de coisas que a pessoa esteja passando, ou movidos pela natureza divina como mensagens e orientações, conselhos e até mesmo como advertências. No entanto, existem outras categorias de sonhos de natureza negativa que se enquadram dentro do universo dos pesadelos, que normalmente são sonhos perturbadores, originários de várias naturezas, considerados ações da influência de espíritos negativos que buscam garantir a manifestação da capacidade do mal na vida do indivíduo. É considerado que qualquer tipo de sonho ruim que se repete frequentemente de forma perturbadora pode representar algum tipo de ataque espiritual. Normalmente, o pesadelo é definido como reflexo do medo do indivíduo diante de uma determinada situação ou ação da própria consciência pesada sobre alguma ação cometida, assim como também a manifestação de uma carga emocional de ressentimentos e tristezas vivenciadas pelo indivíduo. Com base nesses ensinamentos, podemos classificar alguns tipos de acontecimentos reais que refletem sobre o indivíduo, levando a esta espécie de sofrimento em seus sonhos e, consequentemente, atingindo sua vida física e psicológica, considerando estes os fatores fundamentais que servem de veículo para estes acontecimentos, e eles são: quebra de tabus, especialmente para pessoas religiosas, ofensas, ataques morais ou verbais, ou até mesmo atos omitidos pelo indivíduo contra a vida de outra pessoa de forma injusta, um ato desonesto, ação de uma maldição ou feitiço enviado pelo indivíduo ou contra ele, traição em todos os aspectos, em especial conjugal, ataque espiritual de bruxas e feiticeiros e espíritos malignos, ataque de um espírito inimigo do próprio indivíduo ou enviado contra ele, cônjuge espiritual, no caso Okorum ou Yaorum, esposa ou esposo espiritual, entre outros. Porém, alguns desses sonhos perturbadores e devastadores podem significar apenas uma mensagem de aviso para o sonhador sobre algum tipo de acontecimento para o futuro breve, assim como também um alerta para o sonhador em relação a algumas quebras de tabus, atos desonestos e imorais, ou contra qualquer ação negativa do indivíduo que esteja em andamento e que possa trazer sérias consequências que afetarão de forma direta a vida do sonhador. Segundo esta linha de padrões, podemos então categorizar os sonhos no geral dentro de três formas e em três atmosferas diferentes: o plano físico, o psicológico e o espiritual, e distingui-los como descarrego de mente, mensagens espirituais ou revelações, e por último como um ataque espiritual. No plano espiritual, podemos categorizar estes sonhos como instruções que envolvem o objeto das mensagens, e podemos considerar que é aqui onde o indivíduo é instruído sobre o ensinamento de alguns tipos de magias algum e ensinamentos sobre as soluções de algumas situações do passado, presente e futuro. É ainda neste plano que se manifesta algum tipo de iniciações em dimensões espirituais diferentes, conhecidas como Ijo Eriwo, que, segundo a crença das tradições Yorubá, é o reino de todos os sacerdotes espirituais, ou de todos aqueles que já partiram para o mundo dos ancestrais. E aqui é importante ressaltar também a questão das viagens astrais feitas através dos sonhos, visões oníricas, nas quais muitas pessoas dotadas de dons espirituais ou membros de algumas sociedades como o Yami participam de reuniões em seus devidos clãs.
E isso acontece devido a muitos fatores particulares do próprio indivíduo, ou como resultados de pactos com esta classe de energia. No plano psicológico, como dito anteriormente, este acontecimento manifesta-se como reflexo das ações do indivíduo e que, de alguma forma, seu próprio Ori, como divindade pessoal, aplica seu julgamento, cobrando e alertando o indivíduo sobre suas más ações e o convidando a tornar-se um ser humano melhor, corrigindo-se de suas próprias práticas negativas. No plano físico, todos estes eventos agem como veículos propiciadores de ações do desequilíbrio, das perdas e de tudo aquilo que desestabiliza o indivíduo como ser humano, causando-lhe todas as atribulações e necessidades, visto que se o psicológico e o espiritual tiverem desalinho, nada poderá funcionar em harmonia para que o indivíduo construa para si um ambiente sólido em seu mundo como forma de vida. É comum o entendimento que a maioria dos sacerdotes orixás, Ifá e outros tenham o poder de interpretar este universo dos sonhos, muito embora eu discorde dessas afirmações, pois com todo respeito, como dito em todo o conteúdo anterior, para que o indivíduo tenha este dom ou este conhecimento real, requer a propriedade de uma série de conhecimentos e estudos sobre o tema, e infelizmente isso é algo que não faz parte da cultura e da dedicação da maioria dos sacerdotes de nosso povo. Respeitosamente falo isso. No entanto, isso varia muito de pessoa para pessoa. Este é um tema considerado de muita importância e de muita relevância dentro de nossas tradições. É considerado um assunto sério e de grande poder dentro de nossa cultura Ifá-Orixá. Existem verdadeiros sacerdotes profissionais nas artes dos sonhos, e estes são chamados de Alalatã. Assim como também existem aqueles que são extremamente versados e treinados em Be-Alamó, que é a sabedoria em conhecer e interpretar os sonhos com extrema eficácia. Estas iniciações, preparos e conhecimento podem ser adquiridas além dos dons atribuídos naturais do indivíduo e do conhecimento, claro, através de magias e medicinas usadas em beré e cisões, medicinas específicas à base de Oxé Dudu para banhos e sacrifícios que permitirão essa pessoa atingir o estágio de um bom e autêntico intérprete do universo místico e cheio de enigmas que é o sonho. Resumindo, todos nós seres humanos, de acordo com as tradições iorubás, temos acesso ao Lodumare como nosso criador. E através de ebós, rituais iniciáticos e medicinas específicas, podemos mudar e corrigir tudo aquilo que está em desacordo com o nosso destino. Baseado nestas informações, pude obter orientações de pessoas especializadas e conhecedoras sobre o tema dos sonhos, que afirmam existir formas simples de neutralizar qualquer tipo de negatividade que porventura possa estar nos perturbando ou prejudicando através dos sonhos, assim como também evitar suas manifestações negativas. Por exemplo, se você teve um sonho ruim, tipo a sua própria morte ou a morte de um ente querido ou algo trágico do tipo, isso não significa literalmente a morte, mas pode representar que você ou essa pessoa do sonho superou um ataque negativo ou um decreto de morte, neutralizando. No entanto, como forma de limpar qualquer tipo de resquício que esta negatividade possa ter deixado, é aconselhável você visitar um ancião e dar-lhe algum dinheiro, contar-lhe o sonho e pedir que ele ou ela interprete esse sonho de forma contrária, dando ao sonho uma interpretação positiva. Se você sonhou com pobreza, miséria, dificuldades, casa em ruínas e outros que trazem presságios nefastos de escassez, este sonho pode ser neutralizado através da prática da caridade, dando alimentos e dinheiro a mendigos, assim como roupas, alimentos e dinheiro para pessoas que realmente são necessitadas, e tentando obter destas pessoas, de forma espontânea, palavras de bênçãos. Uma outra forma poderosa de evitar acontecimentos malignos e destruidores revelados nos sonhos, assim como também potencializar as bênçãos que neles se apresentam, é através do jejum, que em Yorubá é Iserá, das orações adurás e das petições Ibeuí, direcionadas diretamente ao Olodumare através das divindades orixás.
Para os iniciados e praticantes do culto Ifá e Orixá, nada mais coerente do que recorrer ao oráculo e obter as orientações necessárias sobre os eventuais acontecimentos bons ou ruins e buscar, através dos rituais prescritos, todo o apoio necessário diante da situação. Existem inúmeros versos Ifá, dos mais variados odus, que nos falam sobre os sonhos e suas mensagens. Inclusive aqui no canal já postei 2 vídeos que falam sobre o tema. Vou deixar aqui o link para que vocês possam assistir e muito em breve trarei mais conteúdo sobre o tema e que nos falam sobre os pactos, iniciações e advertências espirituais que se manifestam através de Alá, os sonhos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, dê aí o seu like, inscreva-se no canal, ative a sinetinha para quando eu subirmos novos vídeos vocês serem notificados. Que o Lodumare abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Odabó, Akibaxé.